Você tem que ficar atento. E aí a gente resolveu trazer essa grande profissional de mão cheia para conversar com a gente, para explicar para a gente o motivo de muitas vezes você falar alto demais ou você falar baixo demais. E a gente precisa entender um pouco mais. E ela vai explicar os motivos, vai dar algumas dicas para a gente e vai nos ensinar a buscar algo que possa ajudar você a entender que muitas vezes o fato de você falar alto ou muitas vezes falar baixo demais pode te trazer danos para dentro do local de trabalho, para dentro de casa. E você tem que saber como é que está a sua saúde. De repente você está passando por alguma situação e você acha que não, é porque eu falo alto mesmo. Sempre falei alto, não é porque eu falo baixinho mesmo. E às vezes você fica naquela dúvida, será que eu estou surda? Ou será que eu estou com algum problema que eu não estou sabendo? Baixo ou alto demais? O que significa? Vamos explicar para quem está em casa. É um prazer te receber. 2024, a gente juntas aqui, Imagina, né? Sempre. Falar baixo ou alto. Eita. Um tom habitual médio é bem satisfatório e agradável para qualquer ouvinte, né? Interlocutor está próximo a você. Quem fala muito alto, geralmente as mulheres, né? Por fatores hormonais e até mesmo o nosso pitch vocal é em média de 230 Hz, né, de frequência. Os homens já é uma frequência de 130, então é bem menor e é mais agradável ouvir os homens pelo tom mais grave. A anatomia da laringe propicia com que os homens tenham essa voz mais grave e agradável da gente ouvir. Quando a mulher tem um padrão vocal um pouquinho mais grave, que já foge um pouquinho, as pessoas já ficam, poxa, a voz dela é tão agradável, é tão suave, eu me sinto tão bem, tão em paz em estar ouvindo ela. Mas nós mulheres podemos ter esse controle, esse domínio. Claro que o fator ambiental propicia com que você fale mais alto. Se você está num ambiente de trabalho, ou até mesmo em casa, que as pessoas sempre falam muito alto, então você vai estar habituado a achar que o natural é falar sempre alto. E isso não é comum. Igual a queixa de muitas pessoas que estão ao seu redor por conta do trabalho, da sua exposição de trabalho, que tem que estar articulando bem, falando sempre um tom um pouco mais alto, por mais que use o microfone, um amplificador sonoro, mas isso evidencia que você tem que falar um pouco mais alto por causa do ruído externo. Sempre tem uma música de fundo, então tem que falar um pouquinho mais alto. Então, assim, por conta da rotina de trabalho, você muda isso. Mas culturalmente, tem lugares que é natural todos falarem alto. O nordestino geralmente fala mais alto, com a voz mais estridente. O no sudeste e sul fala um pouco mais baixo. É por conta da cultura daquela região as pessoas falarem mais baixo. Mas se você fala o tempo inteiro e não tem esse controle, esse domínio, é bom procurar um otorrino para fazer essa avaliação e detectar, será que eu estou com uma perda auditiva? Porque eu tento ter esse controle e eu não consigo. Os usos de equipamentos eletrônicos, na televisão ou um rádio, eu quero ouvir uma música, sempre eu escuto muito alto. Então, isso não é normal. Então, assim, se já está afetando a sua qualidade social, sua rede de apoio, de amigos, sua socialização e até mesmo te propiciando a baixa autoestima, quem fala muito baixo geralmente é por fator ambiental e emocional. Porque essa autoestima é um pouco mais baixa, então fala um pouquinho mais baixo por timidez, vergonha. Se for buscar um pouquinho lá atrás na infância, sofreu bullying, algum trauma. Então, assim, essas pessoas procuram falar um pouquinho mais baixo por vergonha, pelo fator emocional. E para isso que tem a necessidade da psicoterapia, para trabalhar essa autoconfiança, essa motivação de falar e se expressar, que é importante hoje, que nós somos profissionais da voz. Todos nós utilizamos a nossa voz no dia a dia, tanto com os nossos amigos, no meu ambiente familiar e de trabalho. Nós usamos nossa voz o tempo inteiro. Interessante, Michele, que eu sou uma pessoa que eu costumo trazer para dentro da comunicação, não de imediato, exemplos que eu vivo, né? Mas uma das coisas que me chama a atenção é que eu tenho uma condição extremamente importante de trazer para dentro da comunicação é que quando eu presencio algo em mim, eu faço uma pesquisa de campo. E essa pesquisa de campo, ela é muito interessante porque você acaba querendo fazer várias perguntas para várias pessoas relacionadas a elas mesmas, né? Para que elas falem o que elas acham, o que elas pensam a respeito
no momento que elas estão falando, no momento que elas estão se comunicando. E antes de eu trazer esse tipo de pauta para dentro do programa, eu não quis dar só o meu exemplo, mas eu quis ir atrás de outras pessoas, conversar com outras pessoas e entender por que elas falam tão baixo, entender por que elas falam tão alto. E, de uma certa forma, buscar essas informações. Muitas chegaram a me dizer, nunca fui para entender por que eu falo tão baixo. Outra, não sei, nunca fui buscar um problema. Eita, Vanusa, será que eu tenho um problema de surdez? Vanusa, eu só gosto de som alto. Eu estou dentro do carro, o som é altíssimo. Para mim tá de boa. Mas chega ao ponto de alguém dizer, não, tá alto demais. Você tem certeza que você não está com problema de audição? E é interessante esse tipo de assunto, né? Eu até comentei aqui, eu sou uma pessoa muito clara. Eu passei agora uns dias na casa de papai e mamãe e tinha um momento que eu falava e tudo. Aí papai, eita, que a Vanusa está há tanto tempo trabalhando com comunicação que fala alto demais. E aquilo me chamou a atenção. E eu falei, epa, será que eu estou falando alto demais? Será? Porque às vezes até a forma de você falar pode ser, por estar com um tom mais alto na voz, confundido, né? Às vezes você está se comunicando, é o teu jeito de se comunicar, mas pode chegar de uma forma talvez não interessante. E aí eu falei, gente, vamos levar esse assunto para o programa e vamos levar uma profissional que realmente é boa para falar e nos dar algumas dicas de como a gente pode, um dos motivos você já explicou, e a gente quer saber, um fonoaudiólogo pode corrigir se ele perceber verdadeiramente que ali está um pouco a mais, está exagerado? Sim, nós da fonoaudiologia nós vamos fazer a avaliação do pitch, que é o tom habitual da sua voz, se é médio, se é mais baixo, loud, se é baixo, ou fala alto demais, um tom mais alto, abusivo, que soa como um tom de agressividade, que você está estressado o tempo inteiro, que muitas vezes expressa isso a voz. E não é, né? E não é. É porque se tornou tão habitual falar dessa forma que você começa as pessoas acharem que está sendo agredida. Meu Deus, mas ela é tão grosseira comigo, e não é. É só o tom habitual dela de falar normalmente, que é um tom mais alto. E isso gera alguns transtornos emocionais e até mesmo na vivência diária dentro de casa. Verdade. Minha mãe fala o tempo inteiro alto comigo, desconhecendo a situação e a rotina da sua própria mãe que convive com você, principalmente as crianças, que nós somos modelo para a criança. Então, assim, o fonoaudiólogo vai tratar, sim, vai filmar para você ter essa autoavaliação e detectar essa alteração que você tem. Vai buscar na anamnese queixas de pessoas próximas a você, se realmente isso é verdade. Aí vai fazer um trabalho da articulação vocal, dos tons de fala. Tem exercício para melhorar essa frequência vocal, se a voz é muito aguda, estridente, que gera às vezes irritação de quem está muito próximo. Então, tem exercício para propiciar essa voz um pouco mais agradável, um tom um pouco mais baixo, que a voz feminina é mais estridente. Então, assim, o idoso se queixa muito por conta disso, que às vezes gera um desconforto auditivo na pessoa que está próxima a gente. Então, assim, crianças hoje, no nosso meio, tem muito autista, adulto e criança. Meu Deus, eu não tolero a voz da fulana de tal, é muito aguda. Ou é a alteração sensorial, é a deficiência auditiva que essa pessoa tem. Então, assim, é algo a ser investigado, que não é só esse fator emocional e a voz alta da pessoa, pode ser mesmo alteração no outro. Assim como também pode ser assim mesmo, a forma da pessoa falar, e não tem como muitas vezes mudar. Eu acho interessante a gente falar sobre esse assunto, porque de repente o que é uma conversa ou uma informação, todo mundo sabe. Porque a pessoa fala tão alto que todo mundo sabe. E é importante a gente entrar nessa questão, porque você vai, de uma certa forma, perceber várias situações que podem estar acontecendo naquele momento. Seja de fala mesmo, por ser alta, um pouco mais baixa. Assim como também eu quero entender a questão de falas muito baixas. Elas também podem ser melhoradas, elas também podem ser corrigidas? Podem sim. O bom é ir ao fonoaudiólogo para fazer essa avaliação e detectar. Tem alguma alteração orgânica? Essa prega vocal está tendo um bom funcionamento anatômico? É porque realmente a pessoa tem alguma alteração emocional ou não?
pode ser uma alteração dessa mobilidade de prega vocal. Então, assim, tem que fazer exercício de fortalecimento vocal para falar de um tom mais alto, habitual, normal, porque isso pode estar prejudicando até mesmo conseguir um emprego. Meu Deus, ela fala tão baixo. Não tem condição de eu contratar uma pessoa dessa que não vai conseguir dar uma simples informação ao outro. Então, tem sim exercícios vocais, tem terapia sim, para aumentar esse tom habitual de voz, esse loud, para a pessoa falar articulando mais, ter essa autoconfiança. E o tratamento com a eletroterapia, laser terapia. Eu vi no teu Instagram você fazendo um trabalho muito interessante com um aparelhozinho, né, que é na garganta. De eletroestimulação. Achei extremamente interessante, eu não sei se a Lorena conseguiria mostrar, mas eu acredito que nesse exato momento não, era até para eu ter conversado com a Lorena antes. Mas eu achei tão interessante a mudança que foi naquele momento que você falou e no momento que depois você foi falar novamente. Nossa, que interessante. Eu estava bem rouca nesse vídeo, eu não vídeo coloquei o aparelho de eletroestimulação para propiciar um relaxamento dessa musculatura da prega vocal e junto com o laser. E é assim, um milagre, né? Instantâneo, muda. Muito demais. Eu fiquei, meu Deus, como é interessante. E aí a gente chama atenção, nunca teve tanto comunicador como nós estamos tendo nos últimos tempos. Comunicadores formados, não formados, pessoas que gostam da comunicação, têm desejo de trabalhar na era digital, né? Esse pessoal que quer ser influencer. E aí a gente chama atenção para essas pessoas. Quem quer se comunicar tem que procurar um fonoaudiólogo. Assim, às vezes a pessoa quando vai buscar um fonoaudiólogo já está com calo vocal, já está de uma forma bem exagerada. E é importante a gente chamar a atenção dessas pessoas. Se comunicar é necessário. De todo jeito você vai precisar se comunicar. E a gente precisa entender o que realmente está acontecendo, como você disse. Se é com quem está falando ou se é com quem está ouvindo. Porque quando você passa a saber direitinho que ali não é algo seu, mas pode ser algo do outro, é interessante. A gente precisa ter essa informação. Aí aqui a gente tem até no telão, a gente pode mostrar para quem está em casa assistindo o nosso programa, uma imagem interessante, né? E eu não entendo essa imagem, mas eu acho que você pode passar para quem está em casa. Tá assim, essa primeira caixinha de som, se a pessoa articular bem a voz é o som. Sim. Fala cada fonema, letra do alfabeto, né? Assim, vulgarmente falando. Então, assim, se eu abro bem minha boca, articulo bem esse som, a voz vai ser mais amplificada e o som vai ser propagado por mais longo, né? Um som mais longo e agradável para as pessoas entenderem e interpretar o que eu estou falando. A chamada tal boa dicção, né? Boa dicção. Então, assim, nossa boca é uma caixa de som. Se eu abro bem, eu articulo bem esse som amplificado. Se eu falo com articulação mais travada, então esse som fica mais para dentro, né, popularmente falando, e quem está próximo a mim vai ouvir num tom muito baixo. Então, assim, uma dica, nossa boca é um amplificador sonoro da nossa própria voz. Se você quer falar num tom mais alto, articule mais, abra um pouquinho mais a boca. Um dos exercícios que a gente sempre orienta para os pacientes fazer, faça a leitura de um texto somente das vogais, que cada vogal propicia uma abertura de boca diferente da outra. Então, assim, você vai ter que abrir na vogal A, a abertura de boca é bem maior. Então, assim, lê do texto só as vogais que você vai estar melhorando essa amplitude da sua voz, né? Se você não consegue abrir bem a sua boca, aí já é um outro profissional que vai estar cuidando de você, que é o dentista, que pode ser uma alteração na sua ATM, na disfunção temporomandibular, que dificulta essa abertura de boca. Então, assim, eu quero falar mais alto, mas eu não abro, então a língua não vai ter uma mobilidade adequada, os lábios também não. Então, assim, junto com o cirurgião dentista, ele vai estar te tratando e tratando sua voz também. Se essa caixa amplifica, sua voz também automaticamente. Então, assim, tem que ter esses cuidados e por muitas vezes esse acolhimento, atendimento multiprofissional é necessário. E é tão interessante, né? Porque quando você vai perceber a, I, quer dizer,
tudo tem um porquê de ser, né? E a gente acaba percebendo que quando você entra nessa sintonia, quando você busca esse novo aprender, né? Essa forma de você poder trabalhar tanto tua voz como também tua fala, nossa, para o mercado é perfeito. Sim, se você né? não tem uma boa qualidade vocal, uma articulação de fala, o que eu vejo muitos blogueiros que têm aparecido bastante, a articulação é muito ruim ou tem CC anterior como se a língua tivesse presa. Procura um profissional para fazer uma avaliação da sua qualidade vocal e da sua fala, porque para o ouvinte é interessante, ouvir, eita, que qualidade vocal boa. O conteúdo é maravilhoso. É bom, é agradável. É tão interessante o que você está falando, Michele, porque assim, olha só o trabalho que nós estamos fazendo nesse exato momento dentro do Bom Dia News. Quero até aproveitar para mandar um abraço para todos os influencers que assistem ao nosso programa. Um beijo para você, tem vários, e a gente fica extremamente feliz. Muito obrigada por acreditar no nosso Bom Dia, por acreditar no nosso trabalho. Nós queremos só levar o que é melhor para vocês, para que vocês entreguem o que é melhor de vocês para quem está assistindo ou vendo, né, os internautas. Uma coisa eu posso lhe garantir, você que está assistindo o nosso programa agora. Além de você ganhar em termos de conteúdo, que muitas vezes é extremamente agradável, e você ganhar com a sua voz e com a sua comunicação, com a sua dicção, com conhecimento, você vai estar ganhando para a vida. É muito importante falar sobre isso, né, Michele? Sim. A gente tem que ajudar as pessoas que estão assistindo o programa, porque às vezes a pessoa tem um conteúdo maravilhoso, mas as pessoas não suportam a voz, às vezes não suportam a forma como a pessoa fala, a própria dicção. Isso tudo dá para ser trabalhado. Dá para trabalhar, sim, com relação ter o cuidado com os vícios de linguagem também. Não é só a qualidade da voz ou a sua articulação, mas os vícios de linguagem. Essas palavras rotineiras do dia a dia, minha irmã, mulher, então assim, evitar para se tornar uma fala mais polida e agradável ao seu ouvinte, evitar a mesma palavra com frequência, que isso gera um cansaço do interlocutor estar ouvindo o tempo inteiro. Então, assim, não, quem e agora é dono não é mais de... nem mulher, é mulher. Meu Deus do céu. E ainda vai ficando pior. Sim, a cada que instante, repete né? tanto a mesma palavra que se torna enfadonho tá ouvindo aquela blogueira dando orientação, até mesmo donas de loja, que hoje muitas das lojas é virtual. Então, assim, é online, aí ela inicia sempre a frase com a mesma palavra, se torna enfadonho. Então, assim, o fonoaudiólogo vai estar dando orientação com relação a isso. A ela se autoavaliar e detectar os vícios de linguagem que ela tem. Vocabulário, né? O vocabulário ser ampliado para se tornar mais agradável e as suas clientes, né? Que todo mundo vende algo, a imagem, o objeto. É impressionante que uma coisa vai levando a outra, né? Tudo isso que acontece, às vezes você pensa que é interessante, mas no final das contas... mas já é minha identidade. Falar isso já é minha identidade, é muito meu. E esse muito meu pode ser enjoativo, né? E a gente tem que realmente parar para pensar e entender um pouco mais. Faltou alguma dica para quem está assistindo o programa ainda sobre falar alto demais ou baixo demais? E para a gente finalizar, assim, uma dica-chave. Beber sempre água. Eita. A gente está num período chuvoso, então, assim, a hidratação é essencial para manter uma qualidade vocal. Tá chovendo, a falha do homem, né? Nossa... é querer beber água só quando sente sede. E o ideal é a gente beber para não sentir a necessidade de estar bebendo água, a sede, né? Então, assim, mantenha seu trato vocal hidratado. Então, assim, a melhor forma é você estar bebendo água com frequência, não muito gelada, que isso vai melhorar a sua qualidade vocal e vai estar evitando essas fadigas. Nossa, muito bom estar com você aqui para a gente mais uma vez falar sobre voz, que é necessário, e ajudar quem está no mercado querendo trabalhar com comunicação. E papai, da próxima vez que eu for, prometo falar um pouco mais baixo, tá? Só para o senhor. Muito bom. Muito bom, obrigada. Quem quiser entrar em contato com você, o Instagram, né? Sim. @doutora Michele Ramos, você vai estar falando comigo. Muito bom, obrigada. Ou no Espaço Querer, Tá que é um centro de terapia intensiva aqui em Teresina. Muito bom. Siga ela lá no Instagram que você vai aprender bastante.